agora a gente vai começar a encaminhar, né, para o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? A gente, como eu disse para vocês, o horário é um pouco complicado, então a gente não consegue passar tudo, mas reitero, a apostila que o Matheus criou tem grande base de dados, tá? Bom, agora a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, tá? Até para explicar um dos grandes conflitos dentro dessa guerra, tá? Que era Japão e Estados Unidos. Ao longo então do século XX, a gente vai ter umas pequenas discussões entre Estados Unidos e Japão, principalmente pela ideia de expansão do Japão dentro da Ásia, tá? As coisas vão piorar e vão cair para dentro da Segunda Guerra quando o Japão invade a China. Os Estados Unidos ele fica muito nervoso, porque até começa a contestar como é que era, digamos assim, a tomada superior do Japão em cima da China, né? Então eles contestavam muito o que os japoneses faziam com os presos políticos, né? O pessoal que ele invadiu, como que eles faziam com o território. Então os Estados Unidos começou a bater de frente, enviando suprimentos, tá, para a China. Eles conseguiam fazer como? Eles mandavam todos os suprimentos por estradas, tanto, digamos assim, na via terrestre quanto marítima, tá? Por colônias francesas que existiam no sul da Ásia, que são chamadas a Indochina francesa, tá? Isso o Japão viu, obviamente, com um mau olhar, e para continuar a sua própria expansão dentro da China, obviamente que o Japão deveria acabar com esse acesso. E é isso que o Japão faz em 40. O Japão decide, é, como fala, tomar os lugares, né, as colônias, para que o suprimento não chegue mais à China, tá? Hoje os Estados Unidos viu isso como uma péssima situação e aí ele vai proibir a enviada de petróleo para o Japão. O que acontece? O que a gente tem que ter em mente, tá? O Japão é uma ilha muito pequena, então produtos, digamos assim, de origem natural é bem escasso, tá? Então você já não tem alguns suprimentos, né? Você precisa trazer e ainda corta o petróleo, que é um dos principais, digamos assim, produtos para a guerra funcionar, tá? Então isso vai inviabilizar muito o Japão, fazendo com que o Japão comece a invadir outras regiões e começar a planejar ataques para cima dos Estados Unidos, tá? Ele vai invadir as outras regiões para conseguir suprir o que foi cortado para ele, tá? Tanto petróleo quanto outros suprimentos, tá? E aí o que acontece? Obviamente que os Estados Unidos já tinha a visão que isso ia acontecer, que o Japão iria bater de frente. Isso daqui é desde o começo do século XX, desde da ideia que o Japão quer expandir na época da Manchúria, não é? Acho que é Manchúria que fala. E aí, obviamente, a gente tem o ataque surpresa de Pearl Harbor do Japão, tá? E o que é Pearl Harbor? Pearl Harbor é uma ilha em Oahu, desculpa, no Havaí, que seria a ilha de base americana, militar, né, obviamente, dentro do Pacífico, ou seja, os Estados Unidos controlavam o Pacífico por meio dessa ilha, tá? O que o Japão tinha e visava como ideal, tá? Você derruba essa ilha, você derruba o controle do Pacífico americano, tá? Bom, gente, os Estados Unidos dá esse ataque, obviamente, como surpresa, ele vai gerar mais de 2.400 mortos e 1.100 pessoas feridas, além das destruições, explosões e tudo mais. O que acontece? Um dos motivos para realmente todo mundo acreditar que não foi surpresa é que, digamos assim, na madrugada do sábado, né, que aconteceu no domingo de dezembro de 7 de dezembro de 1941, tá? Na madrugada, para virar para domingo, três portas-aviões vazam da ilha. Seriam os aviões que poderiam carregar as bombas nucleares, tá? Então, assim, misteriosamente saíram três aviões que possivelmente atacaram Hiroshima e Nagasaki. Misteriosamente, tá? De fato, gente, é um pouco inútil pensar que eles não sabiam, tá? Porque como é que uma nação larga uma ilha com 70, sei lá, 70 milhões de bens militares, tá?
sem nenhum controle de um raio quilométrico, digamos assim, tá? Então, obviamente, os Estados Unidos sabia. Os Estados Unidos usa esse ataque para fazer a nação entrar, tipo, junto, sabe? Os Estados Unidos ter motivo para entrar na guerra. Obviamente que o Japão não consegue destruir o controle do Pacífico americano, tá? E aí, no outro dia, 8 de dezembro, a gente tem o Roosevelt fazendo um puta discurso para colocar os Estados Unidos dentro da guerra, tá? Separei para vocês, então, é a foto do dia. E eu vou ler para vocês aqui uma parte do discurso, tá? Que é bem, tipo, somos Deus. Pessoas dos Estados Unidos já formaram suas opiniões e bem compreendem as implicações para que a própria vida e segurança da nossa nação, com confiança em nossas forças armadas e com determinação construtiva e ilimitada no nosso povo, obteremos o inevitável triunfo. Ou seja, tipo, se vocês nos apoiarem, a gente vai ganhar de qualquer jeito. Então, Deus nos ajude, tá? Isso daí é uma segunda-feira. Foi aí realmente que os Estados Unidos falou, mano, estamos entrando na guerra, tá? E aí, então, a gente tem um dos maiores cartazes de representação da entrada dos Estados Unidos, que é o Tio Sam, né? Eu não sei se vocês lembram, tem um capítulo do Pica-Pau, tá? Que ele foi sequestrado, e ele viu, então vou chamar o Tio Sam, e vem um monte de avião, navio, tipo, é uma sátira, tá? A Segunda Guerra Mundial. E obviamente que essa é a data de criação do Capitão América, né? Capitão América era a representação de Estados Unidos fortes, Estados Unidos que ia derrubar Adolf Hitler, né? E aí, obviamente, que a gente tem a entrada do povo brasileiro, né? Como eu falei para vocês na aula de Era Vargas, né? Vargas disputava a atenção entre os dois lados para realmente conseguir o melhor dinheiro possível para colocar dentro do Brasil, né? Então, o que ele fazia? Como eu falei para vocês, ele ia conversar com Hitler, mandava o pessoal para os Estados Unidos para conversar com o pessoal, com o Roosevelt ou com os ministros, né? E chegado um momento, a gente tem aquela história que eu falei para vocês na aula, que chega um boato nos Estados Unidos que a Alemanha ia dar um empréstimo para os avanços tecnológicos brasileiros, e aí os Estados Unidos dá o aval para o Ex-Bank fazer o investimento, né? Isso daí vai passar uma imagem negativa para Hitler. Hitler vai atacar os navios brasileiros. Em 42, Brasil corta relações, tá, com a Alemanha. E aí, obviamente, os Estados Unidos vai instalar o que ele queria no porto, né, na costa brasileira, para conseguir ter o controle de uma parte, né? E aí, obviamente, o Brasil manda os nossos queridos guerreiros, né, para a guerra. Aí, para quem quiser mais saber dessa parte, eu deixei tudo na aula de Era Vargas, não sei se vocês lembram, tá? E aqui a gente tem a principal batalha, realmente, que é o ponto de ignição para a mudança da guerra, tá? É a famosa batalha onde que Hitler vai atrás da Rússia e que ele perde todo o seu, digamos assim, quase todo o seu arsenal. Por quê? Ele não contava com o Exército Vermelho muito bem preparado, ele não contava com a possibilidade de um extremo clima, né? E, obviamente, ele vai repetir o mesmo erro que Napoleão faz na Rússia, né? Aqui tem uma charge que bem ironiza, né, a situação do Hitler mandando as suas tropas, né, direto para a morte. Ninguém sabia o que ia encontrar na União Soviética, não foi preparado, não foi estudado, e assim como Napoleão perdeu todas ou praticamente todas as tropas ali. Isso faz com que a União Soviética tenha uma superioridade, consegue empurrar os alemães de volta. Isso dá um apoio totalmente emocional para a galera, né, falar, puta, a gente consegue vencer. E aí esse é o ponto de ignição para a situação virar, tá? Que aí a gente considera o avanço aliado, tá? Então, pós-batalha de Stalingrado, os aliados começam
a expulsar as tropas inimigas de territórios, tá? Então a gente tem ingleses e americanos expulsando os alemães da África do Norte e passaram a controlar o Mediterrâneo, tá? Então Hitler começa a não aceitar a situação, começa a entender que a nova ordem ia surgir, a nova ordem dele, né? A raça ariana, a raça pura ariana, totalmente no controle, e quem fosse inferior seria dominada, né? Seria, digamos, escravo da raça ariana, tá? É nesse momento que ele acelera, assim, bruscamente os homicídios, o terror, né? A maior matança dentro dos campos de concentração, nos guetos judeus e assim vai, tá? Aqui piora muito a situação racista de Hitler, tá? Aqui é a fotinho das crianças, né, para vocês se sentirem maus e não jogarem o título de eleitor no lixo. O que acontece nesse meio tempo, tá? Então vai rolar a Conferência do Cairo entre Estados Unidos, Inglaterra e China, os representantes, tá? Onde eles começam a redesenhar o mapa para voltar ao normal, tá? Isso aí, 43. Onde os territórios onde os territórios conquistados pelo Japão começam a ser redistribuídos para voltar em tese ao normal, tá? A gente vai ter também a Conferência do Teherã, que vai ser entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética, onde eles vão começar a rearrumar o fim da guerra, né? Onde que eles vão traçar a linha de frente que vai dar no dia D, tá? É onde que os aliados em 1944 conseguem tirar a tropa alemã dentro da França e libertam a Europa Ocidental. Tipo, já não tinha mais como segurar os aliados. Hitler já tinha perdido, tá? O que acontece em 45, a Alemanha é cercada, o que não aconteceu na Primeira Guerra acontece agora, a Alemanha é cercada e invadida, tá? E aí, 30 de abril de 1945, tem o suicídio de Hitler, tá? O que o povo diz, tá? Que ainda se tem uma dúvida se foi suicídio ou se mataram Hitler, tá? Existe essa pequena dúvida, mas dificilmente a gente vai descobrir tão cedo se foi isso mesmo, tá? E aí a gente tem, em agosto de 1945, os Estados Unidos acabando com a situação da guerra, tá? O Japão já não ia se render, já tinha ido contrário, e aí os Estados Unidos leva as bombas para Hiroshima e Nagasaki, tá? Não era para acontecer, acho que em Hiroshima, eu não lembro exatamente qual, e eles iam atacar, se não me engano, a cidade de Tóquio, e tava um tempo horrível, e eles passaram para a próxima cidade, que aí foi a duplinha Hiroshima e Nagasaki, tá? Aqui, obviamente, são as explosões, tá? E as consequências, né? Esses negócios, eles realmente ficaram por anos, sobreviveram às explosões, tá? Como eu falei para vocês, algum desses monumentos, tá? Um brasileiro derrubou, que estava no Japão, alcoolizado, derrubou, bateu o carro e derrubou sobreviveu à bomba atômica. E aí, obviamente, a gente tem, eu não sei se é considerado portal, tá? Mas é, algum desses monumentos sobreviveram à explosão da bomba atômica. Se eu não me engano, eles pegaram uma cadeira que sobreviveu também, e até hoje ela tem altos níveis de radiação estourando. Eu só não sei onde ela tá, eu sei que ela tá exposta, mas ela, tipo, estouração de vidro segurando, né? Fechando a cadeira para não espalhar radiação. Eu não sei se vocês aprenderam na aula de química, mas a radiação é algo que nunca acaba. Ele chega muito perto do zero, mas nunca vai acabar, tá? Então, assim, para você ter uma noção de quanto forte foi a bomba atômica, que se você olhar na cadeira hoje, a medição ainda continua muito alta, tá? Chamado de meia-vida em química. Então, o que a gente tem? A gente tem uma baixa de 85 milhões, tá, de mortos na guerra. Temos o extermínio de judeus em campos de guerra, guetos e assim vai, 7 milhões. A Conferência de Potsdam, que é feita entre as nações aliadas que tentam, né, dar um fim ao nazismo. A criação de tribunal para julgar crimes de guerra e a dívida de 20 bilhões que a Alemanha deveria pagar à União Soviética, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. O que acontece pós-guerra também?
O nazismo realmente existe a tentativa de realmente acabar com o nazismo, tá? Mas existem nações ainda que se suprem pelo nazismo. Então, até hoje a gente vê algumas situações, tá? Tanto que, se eu não me engano, na torcida da Juventus, faz o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano no máximo, eh, na organizada da Juventus conseguiram pegar um carregamento de arma, entraram e pegaram carregamento de arma, pegaram, lança-chama, não lança-míssil, várias armas, e aí no meio tinha o símbolo da Itália fascista, tá. Então, assim, o fascismo ainda consegue ter uns adeptos, tá, no mundo de hoje é muito pouco, mas ainda tem adeptos, tá. Criação da ONU, que a gente vai falar daqui a pouco, Plano Marshall, que a gente vai falar, e a famosa Guerra Fria, né, que é a disputa entre União Soviética e Estados Unidos, né, capitalismo versus socialismo, tá. A ONU tem o mesmo ideal que a Liga das Nações, criada pós Primeira Guerra, né, agora realmente fica mais forte, a sede é nos Estados Unidos, e a ONU ela é separada em grandes órgãos, né. A Assembleia Geral, que é composta por todos os países membros, onde discutem os problemas, tá. Conselho de Segurança, o objetivo é ter a paz, obviamente, onde eles decidem se vai ter intervenção ou não, tá. Em Conselho Econômico e Social é para estudar questões relativas à saúde, economia, toda, digamos, a parte social, tá. Conselho Tutela, que é proteger os territórios sem autonomia, tá, que ainda vivem em guerras, tá. E o Corte Internacional de Justiça, que é direitos que sejam aceitos por todas as nações, tá. Uma coisa que vem rolando muito ao longo dos anos, tá, que se critica muito porque a ONU não segurava os Estados Unidos, tá, em algumas invasões, em alguns problemas que os Estados Unidos se enfiava sem perguntar. E realmente dos motivos é esse daqui. A ONU não pode falar nada porque está dentro dos Estados Unidos, tá. Então, assim, um dos motivos, não são todos exatamente, mas esse é um dos motivos que a ONU, em tese, não fala nada, tá. E aqui a gente tem o Plano Marshall, tá. É o principal, digamos assim, controle de superioridade estadunidense econômica, tá. O que que é? Com medo de uma possível derrubada, tá, hegemônica, os Estados Unidos começa a enviar dinheiro para dentro da Europa, ou seja, vocês vão se reconstruir, vocês vão ficar um empréstimo meio largo, e aí com o tempo, quando vocês conseguirem, vocês vão devolvendo o dinheiro. Isso faz com que mercadorias americanas vão para dentro da Europa, digamos assim, que o American Way of Life, né, dando um parear maior, comece a ressurgir dentro da Europa, tá. Então, vai muita coisa americana para lá para reestruturar, vai muito dinheiro americano para lá para reestruturar, e aí sim a gente tem uma reorganização dos Estados Unidos, tá. Não, desculpa, da Europa só a partir de 60, dos anos 60, tá. E aí obviamente que a gente tem Inglaterra, Alemanha, França, Itália recebendo maiores valores de empréstimos, tá. E esse daqui é o grande criador do Plano Marshall.